dia a todos os presentes. Nesse momento, damos início à audiência para oitivas referente à Comissão Especial de Inquérito número 01 de 2026, constituída através da Portaria 06 de 2026, com a finalidade de apurar a possível prática de infração político-administrativa por quebra de decoro parlamentar pela vereadora Letícia Arcari Castaldi Silva, em razão da declaração proferida durante a 7ª sessão ordinária de 2026, ocorrida no dia 4/5/2026, no plenário da Câmara, em que imputou fatos aos demais vereadores, presumidamente falso e ofensivo, que gerou ampla repercussão pública. Nos termos da Portaria número 6 de 2026, esta comissão é composta por mim, vereador Matheus José Félix, presidente, a relatora, vereadora Vanessa Gimenez de Lello, e os membros, vereadores Amarilto de Jesus Amato, Simone Cristina Parente da Silva e Fernando Henrique Silva dos Santos, sendo que confirmo a presença de todos neste momento. Quero deixar registrado que a vereadora Letícia Arcari Castaldi Silva, bem como os advogados constituídos, foram comunicados com antecedência da realização da presente audiência. Quero agradecer a presença da testemunha e secretária Renata. Quero agradecer a presença do advogado de defesa, Dr. Leroy Amarília Freitas. Comunica a senhora Renata que, nos termos do artigo 2º da Lei Federal, número 1579 de 52, Vossa Senhoria está sendo ouvida na condição de testemunha. Desta forma, sob o compromisso formal de dizer a verdade sobre o que souber e lhe for perguntado, sob pena de lei. Assim, em prosseguimento dessa audiência, passamos para a realização das perguntas. Bom, então eu vou começar com as perguntas aqui. Peço que a testemunha, senhora Renata, seja objetiva nas respostas, direta, para que a gente possa ter uma fluidez aí melhor. Senhora secretária Renata, poderia explicar brevemente como funciona o processo de seleção das famílias beneficiárias das unidades habitacionais? Bom dia. Bom, o processo ele teve início com a publicação do decreto, né, no dia 1º de abril. Então, o decreto ele vai dar fundamento para que inicie-se o processo da seleção das famílias. Então, com a publicação do decreto no Diário Oficial, onde todos puderam ter acesso, que vai ali formalizar os meios, né, de seleção. Esse decreto ele vai de encontro com a Portaria 75 do Ministério das Cidades e também com o programa Minha Casa Minha Vida. A partir desse decreto, a gente publicou também no Diário Oficial a comissão, que seria a comissão de seleção. E essa comissão ela é formada só por servidores, né? Servidores de carreira. E aí, a partir desse início, então, a gente abriu para inscrição, foi um mês de inscrição. Após as inscrições, a gente iniciou o processo de seleção, que está até o presente momento acontecendo e acontece dentro da Secretaria de Assistência. A gente tem uma sala lá que está reservada para que essa equipe atue. E aí, essa comissão, que é composta por esses servidores, eles estão se baseando em dados do Cadastro Único, né? Como vocês viram, uma das condicionalidades, na verdade, a premissa das condicionalidades era a atualização do Cadastro Único. A gente abriu para que todos pudessem participar, mesmo quem não tinha Cadastro Único. E acho que uma das dúvidas que sempre surgiram era por que abrir para todos se tem um corte por renda?
porque benefícios assistenciais como BPC e Bolsa Família não entra como critério de renda. Então, a gente chamou essa responsabilidade para dentro da secretaria, para que a gente fizesse essa avaliação dentro da assistência. Então, hoje está acontecendo dessa forma. Eles avaliam, cruzam dados com o cadastro único, está sendo feito até mesmo por georreferenciamento, né? Então, essa equipe trabalha ali cruzando dados, georreferenciamento, e aí é feito os cortes ali de acordo com os dados que não são consolidados. Tá, joia, perfeito. Algum vereador procurou a secretaria para indicar famílias ou solicitar tratamento diferenciado a qualquer candidato ao programa habitacional? Não. Antes da manifestação em plenário, a senhora já havia tomado conhecimento de rumores ou denúncias envolvendo supostas indicações de casas por vereadores? Não. Existe, em qualquer fase do processo, a possibilidade de indicação ou reserva de unidades habitacionais por vereadores ou por outros agentes políticos? Não, de forma alguma. Tá, eu estou satisfeito. A relatora, vereadora Vanessa, deseja fazer perguntas? Sim. Primeiramente, bom dia a todos. Eu vou seguir aqui com duas perguntas, né? Sabemos que existe uma comissão avaliadora que compõe a equipe responsável pelas visitas e avaliações socioeconômicas. Eu gostaria de saber se são servidores efetivos, comissionados ou ambos. Essa comissão é composta somente por servidores de carreira, e ela foi publicada em Diário Oficial. Correto. A vereadora investigada procurou a secretaria anteriormente para tirar dúvidas, buscar esclarecimento ou apresentar questionamento relacionado ao programa habitacional? Não. É só isso. O membro da comissão, vereador Amarilto, deseja fazer perguntas? Sim, sim. Bom dia a todos. Bom dia, secretária. A minha pergunta é se a vereadora investigada nos fatos, em algum momento antes de trazer nesse plenário a declaração da denúncia a qual estamos apurando, ela procurou a secretaria ou fez ligações para se atentar ao processo das casinhas públicas? Não. Uma pergunta mais. Na sua avaliação, as declarações feitas aqui nesse plenário que repercutiram entre os servidores e a comissão responsável da seleção, de que forma? Chegou alguma coisa dessa forma até você? Senhor presidente, pela ordem, a pergunta é de cunho subjetivo. Pediria um indeferimento ou que o vereador refizesse ou reformulasse a pergunta. Ok. Qual pergunta? A última agora? 10. Por gentileza, Amarilto, reformular a pergunta ou seu objetivo. Na sua avaliação, as declarações feitas em plenário repercutiram entre os servidores... Vereador Amarilto, trocar a pergunta, desculpa. para que a gente seja subjetivo. Tudo bem. Pensei que fosse para Direto. reformular, para entendimento da defesa. As comissões, os critérios e os procedimentos adotados foram divulgados oficialmente? Onde a população pode ter acesso às informações? O decreto ele é bem detalhado, né, sobre os critérios para as famílias serem elegíveis. Porém, a gente entende que a população não vai ter um entendimento tão compreensível do decreto. Por isso, a gente colocou a secretaria à disposição, inclusive dos vereadores, né? A gente teve alguns vereadores que nos procuraram, como vocês são multiplicadores de informações, para que explicasse para a população de uma forma menos técnica, para que eles tivessem uma maior compreensão. O processo da inscrição foi muito trabalhoso para nós, não só no trabalho técnico, mas também no trabalho explicativo para a população, porque já tem muita insegurança em relação a isso.
Então, a gente teve, sim, muitas pessoas, inclusive vereadores, que nos procuraram e que a gente se debruçou em cima disso para falar e para trazer um pouco mais de tranquilidade para a população, de que forma que estaria acontecendo todo esse processo até a gente chegar, finalmente, aí nas famílias que vão ser elegíveis para se beneficiarem da casa própria. Obrigado. Sem mais, presidente. Membro vereador Fernando Henrique Silva dos Santos deseja fazer perguntas? Bom dia. Bom dia. Há registros documentais capazes de demonstrar que o processo segue critérios técnicos e legais? Com certeza. Satisfeito. Vereadora Simone deseja fazer perguntas? Bom dia para todos, né? A senhora possui documentos que podem ser encaminhados à comissão para comprovar a regularidade dos procedimentos adotados? Sim. Já estou satisfeita. Senhora Renata, a senhora poderia juntar em 2 dias úteis esses documentos que foi solicitado aqui pela nobre vereadora? Eu preciso de um pouco mais de tempo, porque a gente está num trabalho aí, né, de seleção ainda, para vocês, né, só para trazer um pouco aqui para vocês. Foram 4.029 inscritos. A gente abriu para toda a população, para não deixar ninguém de fora, mesmo sabendo que tem um critério de corte, que é de R$ 3.200, mas a gente quis abrir para toda a população participar, chamou essa responsabilidade para nós, de fazer essa avaliação dos critérios de renda. Então, assim, essa equipe ela é composta por 6 membros, essa equipe está debruçada nisso, e além do processo das casas, eu tenho outras coisas dentro da secretaria que demanda, eu tenho 6 membros da minha equipe debruçados nisso, e eu tenho outras coisas para fazer. Então, eu preciso de um pouco mais de tempo. 5 dias úteis, talvez eu consiga entregar essa documentação. Tá joia, para a gente tá perfeito, então 5 dias úteis. Não havendo mais nada a ser perguntado para a senhora secretária Renata, esta comissão declara encerradas as declarações. Me desculpa, doutor. Advogado de defesa, por gentileza, pode prosseguir com as perguntas. Bom dia a todos. Eu queria, na pessoa do presidente Matheus José Félix, cumprimentar todos os membros desta comissão. Tá? Queria dar saudação também à secretária Renata pela presença. E tenho algumas perguntas, senhor presidente. Serei breve, mas tenho algumas perguntas. O processo de inscrição se encerrou no dia 24 de abril, certo? A minha pergunta à secretária, e primeiro, secretária, eu fiz as pesquisas e tenho que parabenizar o trabalho da secretaria por toda a divulgação feita na fase de inscrição, pela divulgação, pela fase de inscrição. Eu vi que tem um vídeo, inclusive, da senhora, do prefeito, de mais um agente público, reforçando e dizendo como fazer o processo de inscrição. Então, eu tenho que parabenizar a secretária nesse sentido. Partindo desta fase, senhora secretária, a pergunta do vereador Amarildo foi muito interessante, e ela faz parte da minha primeira e principal pergunta. Depois das inscrições e da publicação da lista dos inscritos, senhora secretária, qual o meio de divulgação das próximas etapas de seleção foram feitos? Houve post explicativo, houve nota de esclarecimento, houve vídeo em redes sociais, lives, informando a população em que fase está esse procedimento? Após as inscrições, a gente divulgou a lista com todos os nomes dos inscritos. Abrimos... Faça a pergunta. A pergunta é bem simples. Qual o meio de divulgação da próxima etapa? Houve ou não houve post de explicativo, nota de esclarecimento, live informando o que será o passo que está sendo feito hoje na secretaria? Houve ou não houve? Sim, nós informamos que a gente está no critério de seleção. Aonde está isso?
em que local está informando a população que hoje está sendo feito o processo de cruzamento de dados, divulgação de lista, que vai ser feita a lista preliminar de atribuição de pontos? Aonde está isso no site, nos órgãos de redes sociais? Eu pesquisei e não encontrei, senhora secretária. Isso existe? É para existir, sim. Tá. A Nós- gente pode, vamos até procurar nos A nos senhora- caminhos. A senhora disse na pergunta do senhor Hamilton que não foi feito porque a primeira fase já deu muito trabalho. A primeira fase de inscrição envolveu uma demanda muito grande, a senhora respondendo a primeira pergunta do senhor Hamilton. Nós estamos aqui hoje por causa disso. Nós só estamos presentes hoje numa SEI porque não há esta informação à população, aos inscritos. É necessário. E, assim, a desinformação, senhora secretária, ela é a mãe do boato, ela é a mãe da especulação. Por que ocorreu, e ocorreu a fala da secretária Letícia no dia 4/5, uma semana depois das inscrições? Porque não há esta informação. Não há nenhum local do Executivo, seja em site, em Facebook, Instagram, ou na própria página oficial, não há uma informação do que está sendo feito. E eu tenho certeza, senhora secretária, está feito com toda a lisura, com toda a transparência, com todo o critério, mas há necessidade de divulgar isso. Não há nenhuma divulgação disso. E aproveitando a segunda pergunta, essas casas são do programa Minha Casa Minha Vida, junto com o programa Casa Paulista? Não, é do programa Minha Casa Minha Vida. Perfeito. Todo esse processo de seleção vai ser seguido pelo decreto 4.423 de 2026? É pelo decreto 4.434. Não é o 4.423 do prefeito de 26 de abril? De 1º de abril? 1º de abril. É o Que nós publicamos. 4.423. Deixa eu achar ele aqui. São tantos decretos que nós fizemos. Institui o cadastro habitacional municipal. Isso, CHM. Perfeito. Então, dentro desse decreto vai ser a forma de como vai ser Isso. conduzido isso. Eu tive a oportunidade de ver a sessão no dia. E verifiquei que alguns vereadores disseram, olha, vai ter sorteio, vai ter uma coisa transparente. Vamos aproveitar essa oportunidade desta ceia e esclarecer, e vai servir, senhora secretária, é importante para todos, assim, não há informação para a população que metade dessas casas, 45, são reservadas para a população em situação de vulnerabilidade. Isso é correto, senhora secretária? 45? 50% dessas casas, está lá no artigo 26, parágrafo 1º. Serão reservadas 50% das unidades habitacionais para os beneficiários em situação de risco e vulnerabilidade. Isso é correto? Pode. Não, tem 3% que é reservado. Isso é uma outra etapa, isso é uma outra reserva. A primeira reserva é de 50% para as famílias de vulnerabilidade. Isso é correto? Dentro dos critérios que a gente vai selecionar, a maioria das famílias são de vulnerabilidade. 50% reservado para ela? Ou 90% das famílias selecionadas são de vulnerabilidade. A população não sabe disso. Não tem nada divulgando sobre isso. Mas as casas são para as famílias de vulnerabilidade. Não há nenhuma informação disso. Não, tanto é que surgiu os comentários. O senhor Esse programa é para famílias de vulnerabilidade. Então, o senhor sabe, todos aqui da comissão sabem que 3% disso vão ser reservados para pessoas idosas e para pessoas com deficiência? O senhor me desculpe, mas o senhor está desviando. Não, está no decreto. Mas o senhor acha que... Não, eu não acho nada. Então, mas a população iria ler esse decreto na íntegra? Isso é a resposta que a gente esperava. Tá, senhor, Agora, se a gente fosse pôr as minúcias do decreto para a população que a gente trabalha é a população de extrema vulnerabilidade. pela ordem. Sim. Doutor, eu gostaria que o senhor também fosse direto nas Perfeito. perguntas, para que a gente seja Perfeito. direto nas respostas, né? Perfeito. Para a gente não perder o foco aqui da... Perfeito.
do trabalho. Eu refaço a pergunta. Seguindo o artigo 26 do decreto, será o balizador dessa seleção, que diz que 50% dessas unidades serão para as famílias de vulnerabilidade. Isso é correto? Eu espero que seja 100% para famílias de vulnerabilidades. Até porque... É correta essa informação do decreto? A gente quer atender 100% famílias de vulnerabilidade. Sim. Até Sim, porque sim. não estaria dentro da Secretaria de Assistência se não Sim. fosse para chegar nesse público. Sim. 3% dessas unidades são reservadas para pessoas idosas e pessoas de Sim. deficiência? Sim. A população tem conhecimento disso? E qual seria a diferença da população não ter? A pergunta, senhor presidente. A população tem conhecimento Qual a disso? relevância? Renata, pela ordem mais uma vez, secretária Renata, pode ser bem objetiva, se tiver alguma publicação no site. Tem essa por publicação mais, no decreto. Por mais que a gente sabe que pode haver inúmeras páginas, né? Tem, Mas se tiver tem. a publicação, população tem. então só para ser objetivo. Tem. Essa informação está de que forma? No decreto. O decreto está em alguma aba? No Diário Oficial. A população tem que... Como faz para acessar isso no Diário Oficial? Pela internet. A senhora me disse que a maioria ou a totalidade dessas pessoas são de baixa renda, vulnerável. Elas têm acesso a essa informação? Isso eu não sei te responder. Perfeito. Eu fiz uma pesquisa, dias depois, no site São Manuel em Foco, que encerrou. Tem mais de 100 comentários, todos relacionados à dúvida de como será feito isso. A secretaria, a partir de hoje, terá alguma providência ou fará alguma coisa para dar maior divulgação das etapas que se seguirão até o final dessa seleção? Nós vamos continuar seguindo os meios que a gente já utilizava. Volto a perguntar. Vai haver algum procedimento, vai haver alguma live, alguma mensagem, algum vídeo, como foi feito na fase de inscrição? Sim, continuaremos os mesmos meios. Foi feito já neste momento, até a data de hoje? Até a data de hoje, a gente está na análise das famílias. A pergunta se foi feito algum vídeo explicativo, como foi feito na fase de inscrição, para a população que estão na fase de seleção. Não. Foi feito? O prefeito, inclusive, está na rádio falando. O artigo 27 desse decreto, inclusive, eu queria ver se isso pode ocorrer e poderá ocorrer, senhora secretária, diz o seguinte: nos processos seletivos vinculados ao programa Minha Casa Minha Vida, que é o específico, fica facultado ao município realizar indicação direta de famílias. Poderá ocorrer isso? Sim, A população sabe disso? está no decreto. Nada mais, senhor presidente. Obrigado. Não havendo mais nada a ser perguntado para a senhora secretária Renata, esta comissão declara encerradas as declarações, agradecendo a presença de todos. Lavrando-se a respectiva ata que deverá ser assinada por todos os presentes. Obrigado. Neste momento, damos início à audiência para oitivas referente à Comissão Especial de Inquérito número 01 de 2026, constituída através da portaria número 06 de 2026, com a finalidade de apurar a possível prática de infração político-administrativa por quebra de decoro parlamentar pela vereadora Letícia Arcari Cassaldi Silva, em razão da declaração proferida durante a 7ª sessão ordinária de 2026, ocorrida no dia 4 de maio de 2026, no plenário da Câmara, em que imputou fatos aos demais vereadores
presumidamente falso e ofensivo, que gerou ampla repercussão pública. Nos termos da portaria número 6 de 2026, esta comissão é composta por mim, vereador Matheus José Félix, presidente, a relatora, vereadora Vanessa Gimenez de Lello, e os membros vereadores Amarilto de Jesus Amato, Simone Cristina Parente da Silva e Fernando Henrique Silva dos Santos, sendo que confirmo a presença de todos neste momento. Quero deixar registrado que a vereadora Letícia Arcari Castaldi Silva, bem como os advogados constituídos, foram comunicados com antecedência da realização da presente audiência. Quero agradecer aqui a presença da testemunha, do nobre vereador Davi. Quero agradecer a presença do advogado de defesa, Dr. Leroy Amarília Freitas. E também do advogado, Dr. Felipe Augusto Arcari Castaldi. Comunico que o senhor Davi, que nos termos do artigo 2º da Lei Federal número 1579, de 52, Vossa Senhoria estará sendo ouvido na condição de testemunha. Desta forma, sob o compromisso formal de dizer a verdade sobre o que souber e lhe for perguntado, sob pena de lei. Tendo em vista a impossibilidade técnica em realizar as transcrições imediatas das declarações em termo próprio, a comissão decide que as declarações serão registradas através da captação audiovisual da presente sessão, sendo que mídia será juntada integralmente aos autos. Neste momento, pergunto aos advogados de defesa se concordam. Senhor presidente, pela defesa, nada a opor. Desta forma, seguimos com os trabalhos. Assim, em prosseguimento dessa audiência, passamos para a realização das perguntas. Vou iniciar com as perguntas. Senhor vereador Davi, considerando que a Vossa Senhoria foi arrolado como testemunha, há algum fato do qual tenha conhecimento pessoal e direto, ou suas informações se baseiam exclusivamente em relatos de terceiros? Bom dia a todos, bom dia a toda a população são-manuelense. Existem muitos questionamentos que têm chegado até mim, antes mesmo da nobre vereadora se opor aqui no plenário. O senhor teve acesso às mensagens ou a qualquer outro material que embasou as declarações feitas pela vereadora em plenário? Não tive, mas tenho conhecimento do fato. Então, o senhor confirma que não teve acesso aos documentos, gravações ou qualquer prova material? O senhor confirma que não teve? Confirmo. O senhor presenciou pessoalmente alguma reunião ou conversa em que tenha sido oferecido ou negociada a indicação de casas para vereadores? Em hipótese alguma. Então, o senhor confirma que também recebeu questionamentos da população? Exatamente. Nós, enquanto vereadores, somos cobrados na rua. E a culpa de estarmos aqui hoje é extremamente do prefeito, que não levou ao conhecimento da população os trâmites legais que seriam adotados em relação às inscrições, a todo o processo da questão das casinhas. O mínimo que teria que ser feito era uma audiência com todos os vereadores, sendo que o prefeito está em todas as sessões da Câmara. Então, a culpa disso estar acontecendo hoje é extremamente de competência do prefeito. Como o senhor disse que foi procurado... Como o senhor disse que foi procurado por algumas pessoas, conhecendo esses rumores ou denúncias, por qual motivo não buscou confirmar as informações junto aos órgãos responsáveis antes da repercussão pública do tema?
senhor presidente, pela ordem. Essa é uma pergunta de cunho pessoal, né? Se o senhor puder reformular a pergunta, o senhor dizer por que o senhor não fez isso, né? Só, se o senhor puder reformular, por gentileza. O senhor visitou ou conversou com a secretária de assistência social ou prefeito ou qualquer responsável pelas inscrições às casas ou relacionada a esse assunto? Não, porque é de competência do prefeito levar ao público todo esse processo. Eu fui prefeito e sei como deve ser feito essas informações trazidas à população. O senhor tem conhecimento que a vereadora possui algum tipo de prova material para sustentar as afirmações realizadas em plenário? Eu acredito que ela tem a prova, sim, porque assim como eu ouvi, também recebi mensagens, mas não vou expor a população, porque eu estou aqui para falar em nome da população e não para vir colocar pessoas a serem futuramente até perseguidas. Não vou expor ninguém. Peço para que o nobre vereador Testemunha Davi seja bem objetivo nas respostas, né, Sim. doutor? Para que a Tá gente ótimo. possa ter mais fluidez aqui nos trabalhos. Tá ok. E eu estou satisfeito com as perguntas, tá? Obrigado, um bom dia Vou a todos. passar agora para a relatora, vereadora Vanessa. Bom dia mais uma vez a todos. Bom, Bom dia, dia. doutor Leroy. Bom dia, doutor Felipe e o nobre colega Bom dia. vereador Davi. Bom, vou seguir com a minha pergunta. Vereador, o senhor tem conhecimento se as mensagens mencionadas pela vereadora foram apresentadas a esta comissão ou alguma autoridade competente? Não tenho conhecimento. Correto. Nesse momento, algum elemento concreto que possa corroborar as afirmações feitas pela vereadora? O senhor possui alguma informação? Perdão, só pode repetir a pergunta? O senhor possui, neste momento, algum elemento concreto que possa corroborar as afirmações feitas pela vereadora? Não. O senhor chegou a visualizar documentos, gravações, conversas ou qualquer elemento que pudesse comprovar a existência de suposta negociação de unidades habitacionais? Como? O senhor chegou a visualizar documentos, gravações ou conversas ou qualquer elemento que pudesse comprovar a existência de suposta negociação de unidades habitacionais? Não. Eu encerro aqui minhas perguntas. Passo para o vereador Amarilto, membro da comissão, se desejar fazer perguntas. Eu tenho sim. Bom dia, nobre. Bom dia. O senhor disse ter chegado até o senhor, também fala sobre a denúncia feita pela vereadora. Dentro disso, por que o senhor não tomou conhecimento, ou se tomou conhecimento, puder dizer para a gente aqui, e por qual motivo não buscou confirmar as informações, então, sobre os órgãos responsáveis, o executivo ou secretaria responsável? Porque é muito raso eu vir falar, sendo que eu tenho conhecimento de como funciona, e eu esperava que o prefeito fosse levar isso a conhecimento público, porque até agora vocês têm informações em relação ao processo das casas populares, a população não tem. Estou sendo questionado até agora. Só responda Por favor. a pergunta, por favor. Então, o senhor não tomou conhecimento antes Não. sobre os processos? Não. Satisfeito, senhor presidente. Passo para o vereador Fernando Henrique Silva dos Santos, se desejar fazer perguntas. Eu estou satisfeito. Vereadora Simone, membro da comissão, deseja fazer perguntas. Há alguma informação relevante que ainda não foi trazida a esta comissão e que o senhor gostaria de acrescentar? É de cunho subjetivo ainda. Então, porque, perdão, não tenho mais nada para... se o vereador tem alguma coisa para trazer, é dele. pessoal. Nós estamos Exato. falando sobre algum fato da sessão. Obrigado, doutor. Perdão, para mim já está suficiente. Obrigado. Passo agora para os advogados de defesa. Doutor Leroy. Senhor presidente, eu agradeço e quero pedir perdão à comissão pelas intervenções, né, porque às vezes dá uma intenção de tumulto e não é isso de forma alguma. A defesa não quer tumultuar, porque na realidade aqui o intuito é sobre a fala da vereadora Letícia realmente na sessão.
As perguntas, quando se direcionam o que o senhor fez, não é o vereador por que ele fez ou não fez, é em relacionamento a estritamente o que foi dito na sessão. Tá? E peço desculpa se, por algum motivo, dá a intenção de tumulto, e a intenção de longe disso seria isso, tá, senhor presidente? Tá joia, doutor, e fique tranquilo quanto a isso. As minhas perguntas são básicas, serão poucas. Bom dia, vereador Davi. Tudo bem? Bom dia, doutor. Tudo bem. A primeira pergunta é assim: o senhor estava presente no dia 4/5, quando houve a fala da vereadora? Estava Letícia? presente. O senhor já comentou isso aqui, mas reafirmando, o senhor já recebeu e vem recebendo questionamentos da população sobre o procedimento da escolha das casas? Exatamente. Me espanta um vereador que não ouvir a população, não tem por que estar no cargo. O senhor ficou sabendo de alguma divulgação pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento nesta fase de procedimento? O senhor viu, verificou algum tipo de vídeo, post, informação, live, ato informativo dentro das mídias do Poder Executivo, da Secretaria, que pudesse esclarecer o que está ocorrendo neste momento, nessa fase? Tenho desconhecimento, doutor. Nada mais. Obrigado, senhor presidente. Doutor Felipe. Tá. Não havendo mais nada a ser perguntado para o senhor Davi, esta comissão declara encerradas as declarações, agradecendo a presença de todos. Não havendo mais nada a ser deliberado, declara encerrada a presente audiência, lavrando-se respectiva ata, que deverá ser assinada por todos os presentes. Obrigado. Damos início à audiência para oitivas referente à Comissão Especial de Inquérito número 01 de 2026, constituída através da Portaria número 06 de 2026, com a finalidade de apurar a possível prática de infração político-administrativa por quebra de decoro parlamentar, pela vereadora Letícia Arcari Castaldi Silva. Em razão da declaração proferida durante a 7ª sessão ordinária de 2026, ocorrida no dia 4/5 de 2026, no plenário da Câmara, em que imputou fatos aos demais vereadores, presumidamente falso e ofensivo, que gerou ampla repercussão pública. Nos termos da portaria número 6 de 2026, esta comissão é composta por mim, vereador Matheus José Félix, presidente, a relatora, vereadora Vanessa Gimenez de Lelo, e os membros vereadores Amarilto de Jesus Amato, Simone Cristina Parente da Silva e Fernando Henrique Silva dos Santos, sendo que confirmo a presença de todos nesse momento. Quero deixar registrado que a vereadora Letícia Arcari Castaldi Silva, bem como os advogados constituídos, foram comunicados com antecedência da realização da presente audiência. Quero agradecer a presença da testemunha, nobre vereador Paulo Sérgio. Quero agradecer a presença do advogado de defesa, o Dr. Leroy Amarília Freitas, e também ao Dr. Felipe Augusto Arcari Castaldi. Comunico ao senhor Paulo Sérgio que, nos termos do artigo 2º da Lei Federal 1579/52, Vossa Senhoria estará sendo ouvida na condição de testemunha, desta forma, sob o compromisso formal de dizer a verdade sobre o que souber e lhe for perguntado sob pena de lei. Tendo em vista a impossibilidade técnica em realizar a transcrição imediata das declarações em termo próprio, a comissão decide que as declarações serão registradas através da captação audiovisual da presente sessão, sendo que a mídia será juntada integralmente aos autos. Nesse momento, pergunto aos advogados de defesa se concordam. Nada a opor, senhor presidente. Desta forma, seguimos com os trabalhos. Assim, em prosseguimento dessa audiência, passamos para a realização das perguntas. Vou começar com as perguntas. Senhor vereador Paulo Sérgio,
Considerando que Vossa Senhoria foi arrolada como testemunha, há algum fato do que tenha conhecimento pessoal e direto, ou suas informações se baseiam exclusivamente em relatos de terceiros? Bom dia a todos. Aí eu vou manter tudo que eu tenho que falar, o que eu falei em plenário. Vou Eu não me senti- só pedir para Vossa Excelência, para que a gente seja objetivo nas respostas, né, para a gente ter uma fluidez dos trabalhos. Seja objetivo, por gentileza. Tá, então faça de novo a pergunta, por favor. Considerando que a Vossa Senhoria foi arrolado como testemunha, há algum fato do qual tenha conhecimento pessoal e direto, ou suas informações se baseiam exclusivamente em relatos de terceiros? Então, é tudo baseado com o que eu vi no plenário, que ela trouxe. E eu vi, como eu disse, eu vim trazer, eu vou falar o que eu penso, eu vou falar o que eu vi, foi dito em plenário e a minha colocação sobre os fatos que aconteceram. Tudo que foi dito aqui, não me senti ofendido. Pode ser objetivo, por gentileza, Não, senhor vereador? Eu queria só terminar para... O mesmo que a Letícia recebeu, eu também tive um monte de questionamento da população. Inclusive, eu recebo até hoje, porque nem nós, vereadores, sabemos, de fato, como que será feito o procedimento das casas. Então, eu o posso senhor terminar? confirma que não presenciou os fatos pessoalmente? Pessoalmente, não. O senhor teve acesso às mensagens ou a qualquer outro material que embasou as declarações feitas pela vereadora em plenário? Você teve acesso a alguma mensagem ou algum Não. material? Não. Então, o senhor confirma que não teve acesso a documentos, gravações ou qualquer prova material? Dela, não. O senhor presenciou pessoalmente alguma reunião ou conversa em que tenha sido oferecida ou negociada a indicação de casas para vereadores? Não. O senhor sabe informar quem teria repassado essas informações à vereadora? Não, porque, na verdade, foi questionamentos que ela trouxe, né? Que questionaram ela assim como questionaram eu também. Eu só não trouxe em plenário. A resposta do senhor é não. Oi? A resposta do senhor é não. É isso? O senhor sabe informar quem teria repassado essas informações para a vereadora? Não. Caso tenha tomado conhecimento de rumores ou denúncias, por qual motivo não buscou confirmar as informações junto aos órgãos responsáveis antes da repercussão pública do tema? Senhor presidente, pela ordem, a defesa entende que a pergunta ela é subjetiva e foge dos fatos da fala da vereadora, que é o ato investigado. Eu peço, por gentileza, ou o indeferimento ou que reformule, porque a pergunta é a testemunha por que ela não fez, e ela não é o investigado no caso. Por gentileza. Vou reformular a pergunta, então. O nobre vereador procurou o prefeito ou a secretaria responsável para sanar dúvidas ou fazer algum questionamento? Não, pelo motivo que eu tenho o prefeito, a gente não conversa. A gente não tem muito contato devido a outros tipos de problemas. Tá, só para Sim. ser objetivo, né? E Então, não. desculpa também, eu tenho um problema de audição. Eu Não, escuto o mínimo possível. sem então problema. eu A tenho gente dificuldade pra repete entender. sempre que for possível, tá? Eu estou satisfeito, tá? Vou passar para a relatora, a vereadora Vanessa, se desejar fazer alguma pergunta. Mais uma vez, bom dia aos doutores. Bom dia, nobre colega Serginho. Bom dia. Eu vou seguir com a minha pergunta. O senhor tem conhecimento se as mensagens mencionadas pela vereadora foram apresentadas a essa comissão ou alguma autoridade competente? Não. Neste momento, o senhor possui algum elemento que possa confirmar ou sustentar as afirmações feitas pela vereadora? Não. Está encerradas as minhas perguntas. Passo para o vereador Amarilto, membro da comissão, se desejar fazer alguma pergunta. Bom dia a todos. Bom dia, nobre vereador. Bom dia. O nobre afirmou que também chegou ao nobre perguntas sobre o processo das casinhas. Sobre a denúncia feita pela vereadora, chegou também mensagens ou perguntas a você? Você tinha conhecimento antes dela trazer essa denúncia ao plenário sobre a possibilidade trazida aqui por ela de 2 casinhas para cada vereador?
Não duas casinhas, mas questionaram sobre a possibilidade de vereadores pudessem dar uma ajuda ou indicar alguns. Isso foi de forma oral. Sim. E o nobre vereador buscou tomar conhecimento, buscar informações junto à secretaria ou até o junto executivo ou esta casa sobre isso? Não, eu apenas disse que não sei de nada, não sei nada sobre isso. Senhor vereador Fernando, deseja fazer alguma pergunta? Estou satisfeito. Vereadora Simone, deseja fazer alguma pergunta? Também estou satisfeita. Tá ok. Advogado de defesa, gostaria de... Sim, senhor presidente, tenho duas perguntas somente. Bom dia, vereador Paulo. Bom dia. O senhor estava presente no dia da sessão 4/5, onde houve a fala da vereadora Letícia? Sim. Tá. O senhor já mencionou que foi questionado pela população a respeito como seria processada as casas populares. O vereador, testemunha nesse momento, tem conhecimento de alguma divulgação por parte da Secretaria de Desenvolvimento ou do próprio Executivo em o que está ocorrendo neste momento, qual a fase, o que está sendo feito? O senhor viu algum vídeo, algum informativo que o senhor recebeu do Executivo ou da própria Secretaria para poder estar auxiliando a resposta a essas indagações? Não, nenhuma informação. Nada mais, senhor presidente. Muito obrigado. Não havendo mais nada a ser perguntado para o senhor vereador e testemunha Paulo Sérgio, esta comissão declara encerradas as declarações, agradecendo a presença de todos. Não havendo mais nada a ser deliberado, declara encerrada a presente audiência, lavrando-se a respectiva ata, que deverá ser assinada por todos os presentes. Obrigado. Bom dia a todos os presentes. Nesse momento, damos início à audiência para oitivas referente à Comissão Especial de Inquérito número 01 de 2026, constituída através da Portaria número 6 de 2026, com a finalidade de apurar a possível prática de infração político-administrativa por quebra de decoro parlamentar pela vereadora Letícia Arcari Castaldi Silva, em razão de declaração proferida durante a 7ª sessão ordinária de 2026, ocorrida no dia 4/5 de 2026, no plenário da Câmara, em que imputou fatos aos demais vereadores, presumidamente falso e ofensivo, que gerou ampla repercussão pública. Nos termos da Portaria número 6 de 2026, esta comissão é composta por mim, vereador Matheus José Félix, presidente, a relatora, vereadora Vanessa Gimenez de Lelo, e os membros vereadores Amarilto de Jesus Amato, Simone Cristina Parente da Silva e Fernando Henrique Silva dos Santos, sendo que confirmo a presença de todos neste momento. Quero deixar registrado que a vereadora Letícia Arcari Castaldi Silva, bem como os advogados constituídos, foram comunicados com antecedência da realização da presente audiência. Quero agradecer a presença da nobre vereadora Letícia, quero agradecer a presença dos advogados de defesa, Dr. Leroy, Dr. Felipe. Comunico à senhora vereadora Letícia que, nos termos do artigo 2º da Lei Federal número 1579, de 52, Vossa Senhoria estará sendo ouvida na condição de investigada, para oferecer a sua versão sobre os fatos ou, se querendo exercer o seu direito de permanecer em silêncio. Tendo em vista a impossibilidade técnica em realizar a transcrição imediata das declarações em termo próprio, a comissão decide que as declarações serão registradas através da captação audiovisual da presente sessão, sendo que a mídia será juntada integralmente aos autos. Nesse momento, pergunto aos advogados de defesa se concordam.
Sem objeção. Sem objeção, presidente. Desta forma, seguimos com os trabalhos. Assim, em prosseguimento desta audiência, passamos para a realização das perguntas. Eu vou dar início às perguntas. Nobre vereadora, em sua manifestação em plenário, Vossa Excelência relatou que teria havido a negociação de 2 casas para cada vereador indicar. Vossa Excelência mantém integralmente essa afirmação? Primeiramente, bom dia a todos. Eu não disse que teriam. Eu disse que eu fui questionada pela população e que eu não tinha conhecimento de nada nesse sentido, que eu não teria casas nesse sentido. Eu não disse que haveria essa questão das casas. Eu disse que eu não tinha. Vossa Excelência confirma que a informação foi baseada em relatos de terceiros? Confirmo, fui indagada pela população, inclusive dentro da minha defesa existe uma declaração pública de uma das cidadãs e fui questionada por mais pessoas, mas me sinto dentro do meu dever como vereadora de trazer isso dentro do plenário, dentro da minha imunidade parlamentar, dentro das minhas prerrogativas e apresentei uma declaração de uma delas. E essas outras pessoas, essas informações foram obtidas de quem? Da população. A população me questionou. Em que data e em quais circunstâncias essas informações chegou ao conhecimento de Vossa Excelência? No decorrer do mês de abril. Vossa Excelência presenciou pessoalmente algum fato relacionado à suposta negociação? Nenhuma. Antes de levar o assunto ao plenário, Vossa Excelência procurou a Secretaria de Assistência Social para esclarecer dúvidas sobre o funcionamento do programa habitacional? Não procurei. Então, para fins de registro, a afirmação levada ao plenário, ela não está amparada em prova material apresentada a essa comissão? Eu apresentei uma declaração pública de uma cidadã que me questionou e posso me reservar no direito de não trazer outras questões relacionadas a essa questão. Mas existem relatos de que eu fui indagada. Tá, eu estou satisfeito. Vou passar agora para a relatora, vereadora Vanessa. Bom dia, nobre vereadora. Eu vou seguir com a minha pergunta. Vossa Excelência disse que recebeu várias mensagens um tanto intimidadoras. Quantas mensagens a senhora recebeu? Não preciso dizer quantas, mas eu recebi. Essas mensagens foram apresentadas a esta comissão ou encaminhada ao setor competente? Eu fui interpelada pessoalmente por diversas pessoas e me sinto dentro do meu direito de dizer que fui interpelada e as mensagens possivelmente podem até existir. Eu preciso verificar no meu celular, mas... A senhora pode ser direta na resposta? Essas mensagens foram apresentadas a essa comissão? Foram ou aos órgãos apresentadas. competentes? As mensagens. Eu fui interpelada pela população, questionada e trouxe, através de uma declaração pública, a declaração de uma cidadã que me interpelou. Mensagem, não. Me sinto no direito de... Tá, joia. Estou satisfeita. Não. Estou satisfeita. Passo agora para o vereador Amarilton, membro da comissão, se desejar fazer alguma pergunta. Desejo sim, senhor presidente. Bom dia, nobre vereadora. Bom dia novamente a todos. A nobre vereadora colocou em plenário que recebeu diversas mensagens, o que deu a entender que seriam mensagens escritas. A nobre vereadora mantém essa confirmação, essa afirmação?
Quando a gente diz que recebe mensagens, podem ser mensagens advindas da população, podem ser mensagens escritas. Eu recebi mensagens. Diante da denúncia feita pela Nobre no plenário, antes, a Nobre procurou algum órgão competente, a secretaria, o executivo, alguém para tirar as informações baseado na denúncia que recebeu? Eu não apresentei uma denúncia. Eu trouxe a plenário um questionamento da população. Procurou sobre ela, antes de trazer a plenário? Eu usei do meu dever de vereador e da minha prerrogativa de usar o plenário para trazer uma demanda da população. Mas não procurou informação antes? A informação Seja que eu objetiva, tenho... por favor, sim ou não? Não. Não. A Nobre tem ciência que, além dos meios de redes sociais, etc. e tal, a secretaria, né, todos nós temos acesso livre à secretaria, ou se já procurou alguma vez, foi negada alguma informação lá? Desculpa, repete de novo. Sobre, né, houve os questionamentos sobre as divulgações, etc. e tal, pelos meios sociais, das redes sociais. A Nobre tem ciência que, além disso, através da secretaria competente pelo processo das casinhas, também temos acesso, todos nós e a população têm acesso a todas as informações do processo? A informação que eu tinha acerca da casinha talvez seja a mesma que vocês tenham, do prefeito fazendo lives na internet e trazendo aquela informação. Eu só tenho aquela informação, aquela que o prefeito disse através de uma live acerca das casinhas. Eu só tenho essa informação. Então, a Nobre afirma que em nenhum momento foi procurar no órgão competente qualquer informação baseado eu vou repetir dessa forma Não novamente fui. a denúncia que chegou até Não você. fui. Satisfeito, senhor presidente. Passo para o vereador Fernando, se desejar fazer alguma pergunta. Bom dia, vereadora. Vossa Excelência possui cópia dessas mensagens, gravações, documentos ou qualquer outro elemento que comprove a afirmação feita em plenário? Posso me reservar no direito de não mostrar essas mensagens. Eu estou aqui em defesa da população e não tenho por que trazer isso a plenário, mas eu apresentei uma declaração pública de uma cidadã do qual me relatou essa questão. Satisfeito. Vereadora Simone, membro da comissão, deseja fazer alguma pergunta? Bom dia, né? Boa tarde, né? Para todos, né? Vossa Excelência procurou o prefeito ou qualquer outro agente público para confirmar a veracidade das informações recebidas? Senhor presidente, pela ordem, a terceira pergunta nesse sentido já foi respondida. Se a depoente, a investigada já procurou informação em órgãos sobre o fato ocorrido. É a terceira pergunta nesse sentido. Então, não estou satisfeita já com as perguntas. Não tenho nada mais. Aos advogados de defesa, deseja fazer alguma pergunta? Sim, senhor presidente. Pela defesa, eu gostaria de fazer perguntas à vereadora Letícia. Vereadora Letícia, a senhora teve conhecimento pela secretaria, pelo executivo, de como ia ser a fase de inscrição, a fase de relação dos inscritos? A senhora teve conhecimento disso? Não tive. Eu tive uma simples informação de que as casas seriam, haveria uma inscrição e que foi aberta à população até um local onde teria inscrições através de rede social. Essa é a única informação de que eu tive. Eu acredito que todos nós tínhamos, que abriu as inscrições e que seriam feitas através de um link, acho que da internet, e se houvesse problema, poderia procurar pessoalmente o setor responsável. A secretária de Desenvolvimento Social veio a esta casa, em algum momento, explicar como seria o processamento da seleção dessas casas? Em nenhum momento. A senhora tem conhecimento se esta casa recebeu algum comunicado, ofício, do executivo, da secretaria, se colocando à disposição ou indicando aonde poderiam ter essas informações? Eu não recebi. Uma última pergunta. Do dia 24 de abril até agora, a senhora tem conhecimento, teve acesso ao que está acontecendo, em que fase está o processamento da seleção dos inscritos? Há alguma informação,
foi encaminhado a esta casa qualquer tipo de informação aos vereadores do que está ocorrendo? Não chegou nenhuma informação para os vereadores nesse sentido nessa casa. Nada mais, Excelência. Obrigado. Não havendo mais nada a ser perguntado para a senhora vereadora Letícia. Perdão, Felipe, desculpa. Pode. Não tem? Então, me perdoa, tá? Não havendo mais nada a ser perguntado para a senhora vereadora Letícia, esta comissão declara encerradas as declarações, agradecendo a presença de todos. Senhor presidente, pela ordem, a defesa tem 2 requerimentos a fazer a esta comissão. Posso pedir ou que seja dito, ou que seja lido, que seria mais fácil. Eu lendo para registrar, seria possível? Isto. Tá. O primeiro pedido da defesa é no seguinte sentido. Pela defesa, que seja oficiada a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social para que informe a esta comissão se será realizado divulgação dos atos futuros da seleção dos inscritos para o recebimento dessa casa. Se a Secretaria informe a esta comissão se vai haver algum meio de informação para a população e para esta casa dos próximos passos. Esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento... Ok. O segundo requerimento, senhor presidente, é que toda a prova produzida hoje nesta sessão, caso seja fornecido para terceiros, deverá ser dado ciente previamente à defesa para verificação da legalidade do ato. Justifico o pedido, que isso aqui é um ato público, é um ato administrativo, poderá haver solicitação de informações de mídias e a defesa se reserva no direito de, antes de dar concessão ou não de tudo que se extraiu aqui hoje, será dado previamente à defesa a ciência de pedidos nesse sentido. São os pedidos a serem feitos pela defesa, senhor presidente. Muito obrigado. Você quer ir falando para mim, Valentina? A comissão recebe, consta em ata, vai ser transcrito em ata. E com relação ao primeiro requerimento, será encaminhado ofício até a secretaria, solicitando as informações. E com relação ao segundo requerimento, a administração da Câmara e a comissão irá dar ciência se houver algum eventual pedido. Senhor presidente, membros da comissão, a defesa agradece a deferência e a lealdade com que os atos estão sendo realizados. Obrigado. Não havendo mais nada a ser deliberado, declaro encerrada a presente audiência, lavrando-se a respectiva ata, que deverá ser assinada por todos os presentes. Obrigado.